Preparadas para nossa aula de hoje? Quero muita animação! Podem pegar a apostila de Língua Portuguesa e Geografia. Iniciando por Língua Portuguesa. Atenção para a magiquinha. Vamos abrir a apostila de Língua Portuguesa na página 18. Lembra que nós trabalhamos as histórias, Chapeuzinho Vermelho, Pastorzinho e o Lobo. Falamos sobre algumas histórias que tem lobo. A Eloá me mandou uma história que eu não conheço, mas eu vou procurar conhecer. A página 16 e a página 17 nós vamos pular, tá? Nós vamos voltar nela depois que trabalharmos todas as historinhas com o lobo, combinado? Então, agora, página 18, Construindo Conhecimentos. Olha só, que historinha é essa? Sem olhar o título, só de ver as imagens. Os três porquinhos, vocês são muito feras. Era uma vez 3 porquinhos, Cícero, Heitor e Prático. Cícero, o porquinho mais velho, mais novo, fez uma casa de palha. Então, ó, este aqui é o Cícero, ele é o mais novo e a casa dele de palha. Heitor, o segundo, fez uma casa de madeira, ó. E Prático, o mais velho, fez sua casa de tijolos. O Prático e a casa dele Eita, enrolou a língua. De tijolos. Os 3 irmãos viviam felizes até que apareceu um lobo terrível. Nossa, terrível mesmo. Olha a cara de malvado desse lobo. Olha só, o lobo parou olhando aqui as casinhas. O lobo foi até a casa de Cícero e disse: quem é Cícero mesmo? É o porquinho mais novo que fez a casa dele de palha. O lobo disse: abra-me a porta! Não mesmo, falou o porquinho. Então o lobo soprou, todo mundo soprando a casa. Soprou de novo. E a casa de palha derrubou. Depois o lobo foi até a casa de Heitor e disse: abra-me a porta! Não mesmo, falou o segundo porquinho. Olha só, os dois já estavam juntinhos, porque quando o lobo derrubou a casa de palha do Cícero, ele correu para a casa do Heitor. E agora? Ele disse que não ia abrir a porta. Ixi, a minha página grudou. Ah, não acredito. Então, o lobo soprou, todo mundo soprando. Soprou. E a casa de madeira derrubou. Por fim, o lobo foi até a casa de Prático. Com a certeza de que os porquinhos não teriam mais para onde fugir. Abra-me a porta! Não mesmo! Falou o terceiro porquinho. E o lobo então soprou. Soprou. Mas não conseguiu derrubar a casa de tijolos. Cansado e desanimado, o lobo resolveu procurar comida em outro lugar, já que ele soprou tanto e não conseguiu derrubar a casa dos porquinhos. Qual casa que ele não conseguiu derrubar? A casa de tijolos do Cícero. Assim que o lobo se foi, os irmãos comemoraram o fim do perigo. Olha só eles comemorando, todos felizes. Por que eles comemoraram o fim desse perigo? Porque o Prático, ele construiu uma casa muito boa e protegeu eles do lobo. E vamos agora às questões. Por que os porquinhos deveriam ter medo do lobo mau? Explique. Por que vocês acham que eles tinham que ter tanto medo do lobo? Porque o lobo pode comê-los muito bem.
Isso significa que o lobo é o predador deles. Pro, o que é predador? Predador é que na natureza, o lobo, por exemplo, a onça, outro exemplo, o leão, eles comem animais como os porcos, as antas, os javalis, as zebras. Isso porque eles são predadores, eles são animais mais fortes e eles se alimentam de outros animais. E o porco, ele é mais fraco, ele é mais frágil do que o lobo. Então, por isso que o lobo come eles, porque ele é um predador. Então, nós vamos escrever aqui, porque já está apagado, porque a Pro já gravou tudo isso daqui, quando eu vi não estava gravando nada. Então, já está até escrito aqui, ó. Porque o lobo é o quê? É o predador. Predador deles. Então, eles têm que ter medo, porque o lobo é o predador deles. Ou, se vocês quiserem colocar porque o lobo pode comê-los, porque o lobo pode comer eles, é a mesma coisa, tá bom? O predador come a sua presa. Então, eles são a presa e o lobo é o predador. Agora, nós vamos ligar a coluna com os porquinhos, tem o nome de cada um e o material que cada um construiu sua casa. Cícero. Quem é o Cícero? O porquinho mais novo. Ele construiu a casa dele com palha. Então, vamos ligar o Cícero até a palha. E o Heitor, que é o porquinho do meio. De que ele construiu a casa dele? Madeira. Qual é a madeira? São esses pedacinhos de pau aqui, ó. E o Prático construiu a casa dele de quê? De tijolos, que sobreviveu até o sopro terrível do lobo. Ótimo! Agora, aqui, vocês peguem um lápis para marcar e vamos colocar aqui, porque nós temos adesivos lá na página 146. Que adesivos, Pro? Como é que começa a história dos 3 porquinhos? Vamos lá na página 246, ó. Fecha a apostila. E é já essa primeira página aqui, ó. Como é que começa a história? Esses 3 adesivos aqui é de outra atividade que nós faremos, tá bom? Dessa aula é só esses 5 adesivos aqui. Como se proteger do lobo, era uma vez, o porquinho prático, o lobo e com a comemoração dos porquinhos, tá? Esses 5 adesivos da aula de hoje. Como é que a história começa? Muito bem, era uma vez. Então, destaca aí o seu adesivo do Era Uma Vez. E vamos colar aqui onde a história começa. Ela começa com Era Uma Vez. Vamos voltar lá de novo. Opa! Na verdade, vamos ver que adesivo nós pegaremos agora. Quem é o vilão da história? Quem é o mal da história? O lobo, perfeito. Então, pegue o adesivo do lobo e vamos colar aqui. Quem é o mal da história? O lobo. Se vocês quiserem já tirar esses 3 adesivos aqui, para não ficar jogando a página para lá e para cá, a gente coloca aqui, ó. Coloca em algum lugarzinho aí os 3, ou vai um por um também, tanto faz. E não destaquem esses aqui, porque é de outra atividade, hein? Vamos ver qual é a pergunta agora. Qual o problema a ser resolvido nessa história? Como se proteger do lobo, o porquinho prático ou com a comemoração dos porquinhos? Sim, é como se proteger do lobo. É um problema a ser resolvido porque o lobo quer comer eles. Então, eles precisam resolver esse problema. Então, como se proteger do lobo? Quem é o herói da história? O porquinho prático.
Pro, por que que o prático é o herói? Porque vocês já imaginaram se o prático tivesse construído uma casa de palha, igual ao Cícero? Ah, hoje não estariam aí para contar a história, estariam todos na barriga do lobo. Por último, como é que essa história termina? Com a comemoração dos porquinhos, que eles comemoraram, felizes, né? O que nós vimos aqui nessa última imagem. Todos comemorando. Agora a página 23. Observe como o porquinho prático enfeitou a sua casa. Quem consegue ler o que está escrito aqui? Conseguem? Aqui tem uma pergunta. Você conhece esse tipo de letra? Se vocês disserem que não conhecem esse tipo de letra, eu vou ter um troço. Sim! Como é que se chama esse tipo de letra? Cursiva! Muito bem! Aqui é uma resposta pessoal. Você já viu alguém escrevendo esse tipo de letra? Onde? Mas vocês podem colocar assim, ó. Sim, a Prioline nas videoaulas, na escola. Sim, a mamãe ao escrever um bilhete. Sim, o papai. Quem é que você já viu escrevendo esse tipo de letra? Eu vou colocar aqui que vocês viram a Pro. Mas vocês podem colocar a resposta diferente. Sim, inclusive já estão escrevendo com essa letra. A professora. Ponto final. Aqui teria uma vírgula. Sim, a professora. Ou sim, a mamãe. Sim, o papai, como eu já disse. Onde? Onde vocês já viram? Na videoaula, na escola. Aqui não seria um ponto. É uma vírgula. Sim, a professora. Onde? Na escola. Na videoaula, que é tudo emendado, ó. Lá. E acento aqui. E é com um pinguinho. Como eu já disse, não precisa ser essa resposta. A de vocês pode ser diferente, conforme quem vocês já viram. Circule as placas escritas com letra cursiva. Aqui o livro da Pro já deixou circulado. Então, ó. Costureira, escrito de letrinha cursiva. Cuidado com o cão, não está de letra cursiva, está de letra de imprensa. Esse daqui também, letra de imprensa, todas maiúsculas, que a gente chama de letrinha bastão. E bolos e doces, que está de letrinha cursiva, então circula. Qual plaquinha eu vou circular, Pro? A primeira e a última. Página... não! É sim. Página 24. Aqui nós temos a letra H, que é a letra inicial do nome do Heitor, que é o porquinho do meio. Vamos ver como é que a gente escreve a letra H. Faz aí do lado da sua apostila. Um risquinho, 2 risquinhos e 3 risquinhos. Ou tem gente que faz aqui, aqui e aqui, tá? Mas é como o livro disse aqui, ó. Mas para ficar bem certinho, a gente faz um risquinho, 2 risquinhos e fecha o meio. Na letra de imprensa, que isso daqui é a letra de imprensa, quantos traços são necessários para registrar a letra H? 3, ó. 1, 2, 3. 3 o quê? Traços. T-R-A-C cedilha O-S. Ótimo. Para registrar essa letra, é preciso tirar o lápis do papel alguma vez? Foi necessário tirar o lápis do caderno? Ó, 1, tirei. 2, tirei. 3, tirei. Foi necessário tirar o lápis do papel alguma vez?
Sim. Quantas vezes, ó, a gente risca uma, tira. Duas, tira. Três, tira. Duas ou três, né? Se a gente considerar. Então, sim, nós tiramos ele do papel. Agora, nós vamos ver o desenho dessa letra. Coloca o lápis aqui. Vai até o pontinho aqui. Desce. Vira voltando. Sobe. Faz um Ezinho e desce. Analisando o traçado da letra A cursiva, a gente tira o lápis do papel alguma vez? Olha só. Vocês, se quiserem, pode desenhar aí do lado para praticar também, ó. Uma voltinha, sobe, outra voltinha, desce. De novo. Sobe, faz um Ezinho, desce. Faz outro Ezinho, sobe de novo. Faz outro Ezinho, dá uma voltinha e desce. Aqui, a apostila diz para passar o dedo. A Pro passou com vocês o lápis, né? Então, tá perguntando, você tirou o dedo, ou no nosso caso, o lápis, alguma vez do papel para completar essa letra? Não. Lembra que a Pro falou que a letrinha em cursiva é como se a gente passasse uma cola na ponta do lápis, que ele gruda e só termina quando a gente termina a letrinha cursiva. Olha só, a menininha está dizendo, observe que na maioria das letras você não precisa tirar o lápis do papel. Em nenhuma a gente tira o lápis do papel. Na maioria a gente não precisa. Só, por exemplo, o T minúsculo que eu tenho que cortar, o I. Vamos ver então, qual a gente tira do papel? Olha a letra A. Vai, sobe e desce. Podem ir fazendo junto. O B começa aqui, desce, sobe pelo mesmo caminho, faz uma barriguinha, duas barriguinhas. A letra C, que é igual de letra de imprensa. Letra D, desce, faz um Ezinho, uma voltinha, sobe e um caracolzinho e termina na linha do meio. Nenhum desses saiu do papel, né? E não saiu também. F. Percebe que tem o jeito certinho de fazer. G. H. Esse H aqui tá faltando uma voltinha. Vocês podem fazer aí no de vocês. I. J. K. Ah, o K sai, ó. Solta, desce e vira. O K é uma letrinha que solta do papel. Que a gente tira o lápis do papel. L. M. Uma, duas, três montanhas. O N. Uma montanha ou duas perninhas. O, como a Pri disse ontem, faz igual como se fosse fazer um caracol. O P maiúsculo é assim. O Q, igual o, só que desce até a linha de baixo e volta uma perninha. R, S, ó, um Ezinho aqui, desce, faz a bundinha e contorna. T, U, V, W. Faz igual para eu estar fazendo, tá bom? X, Y e Z. Qual letrinha nós tiramos do papel para escrever? A K.
Acho que só, né? Vamos ver agora no alfabeto cursivo minúsculo. A, B não tirou, C não tirou, D não tirou, não, não. Nossa, até agora nenhum saiu. H. O I, ó. Solto do papel, tiro o lápis do papel para poder cortar o I. Ou pingar o I. O J também vai precisar fazer isso, porque eu faço como se fosse um I, desço a perninha e pingo. O K, eu faço igual a um H, só que aqui eu faço um R. L, M, não saiu, não saiu. N, não saiu. O, não saiu. P, não saiu. Ó, não saiu também. Só o I e o J. R, S, T, U, foco. U, V e W, X. O X, quando ele tá emendado em outra palavra, a palavra vem daqui, por isso que ele fica aqui embaixo. Y e Z. O Y e o Z são letrinhas que vêm aqui embaixo. O que o livro estava perguntando? O que é que a gente tira o lápis para fazer? I, J e só da minúscula, né? Muito bem. Então, essa foi nossa aula de língua portuguesa e agora a gente vai fazer geografia. Cada um desenvolvendo a sua função. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, é um feirante. Aqui tem uma vendedora de roupas, um motorista de ônibus, certo? O trabalho na comunidade. Isso daqui, às vezes, a gente vai lá num lugar específico, por exemplo, no shopping, encontra várias lojas diferentes, vai lá na rodoviária, tem um serviço de ônibus, mas vamos pensar no trabalho na comunidade. A comunidade, na verdade, na comunidade existem diferentes profissionais e cada um desempenha uma função. Os profissionais podem trabalhar de forma individual, como por exemplo um médico que atende um paciente, ou em outros grupos, como por exemplo o bombeiro durante um salvamento. Veja a seguir alguns exemplos de trabalhadores que podem ser encontrados na comunidade. A diretora da escola, policiais, bombeiros, coletor de lixo, médica, feirante. Você já parou para pensar na importância de cada um desses trabalhos? É muito importante e o principal, um depende do outro. O que a diretora faria se não existissem os professores? O que os professores fariam se não existissem os alunos, se não existisse um diretor, um coordenador, né? Os policiais, eles precisam manter todos em segurança, eles fazem a vigia, então tudo um depende do outro. O que a médica faria se não existissem pessoas doentes? Então, todo mundo um precisa do outro. Aqui, a gente vai falar sobre o caminho da escola. Que quando a gente vai para a escola, a gente passa por lugares diferentes, né? Com exceção da Carmen, que mora do lado da escola. Mas mesmo assim, ela passa por alguns lugares. Por exemplo, na rua que a gente utiliza para ir para a escola. Será que a rua que você normalmente vai para a escola, quando a gente pode ir para a escola, tem algum comércio? Que trabalhador que você encontra? Aqui é essa pergunta que nós vamos responder, ó.
Quais são os profissionais que você vê quando está indo para a escola? Por exemplo, a Proaline, eu saio aqui da minha casa e do lado da minha casa tem um salão de manicure, que é aquela profissional que pinta as unhas das pessoas. Então, ela é um profissional, ela trabalha com aquilo. Eu também passo em frente àquela padaria que tem na esquina da escola. Quando eu venho da casa da minha tia para a escola, eu passo ali, tem a Balaço do lado da escola. Então, vocês, um desses dois comércios vocês passam. Se vem pelo lado da padaria, passa pela padaria. Se vem pelo outro lado, passa na Balaço. Aqui, vocês vão escrever quais são os profissionais que você vê quando está indo para a escola. Por exemplo, lá na padaria, tem o padeiro, tem a atendente, né? Tem aquela mulher que limpa. E lá na Balaço, quem trabalha na Balaço? Tem os vendedores, tem os entregadores que passam com aquele caminhão. E quem mais? Se você passa em frente de uma loja, tem o vendedor. Então, pensa no seu caminho da escola e aqui você vai escrever quais são os profissionais que você vê quando está indo para a escola. Qual é a função que ele desempenha, tá bom? Então, essa é a atividade de geografia. Aham! Terminamos as duas atividades e essa é a nossa aula de hoje. Um beijo, primeiro ano! Até amanhã!